A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists, onde temos a leitura do livro de Salmos, Provérbios e o estudo do livro de Jó. Temos também devocionais pela manhã e meditações à noite na palavra de Deus. Meus irmãos, hoje então nós estaremos estudando o capítulo 29, da mesma forma que nós temos feito. Quando é o mesmo tema, a gente engloba os versículos e, ao contrário, a gente então vai versículo a versículo. Eu quero convidar você nesse momento para você estar fazendo uma oração juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e te pedimos, Senhor, que nessa hora o Senhor nos dê sabedoria do alto, unção do alto, para que a gente fale somente aquilo que está escrito na Tua palavra e aquele entendimento que o Senhor nos der. Pai amado, peço-te também, Senhor, que continue guardando a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de estudo da palavra do Senhor. No nosso último dia de estudo, a gente viu o capítulo 28, onde então entendemos, né, que o homem ele tem ciência, né, das coisas da terra, mas a sabedoria é um dom de Deus. E hoje, no capítulo 29, nós estaremos vendo a lamentação de Jó, se recordando do seu tempo, né, dos tempos bons que ele tinha. Né? Então, a gente vai ver, né, como que ele vai trazer aqui esse relato. Então, para começarmos, nós estaremos lendo os versículos 1 ao 6, que diz assim: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Então, meus irmãos, aqui a gente vê uma pessoa fazendo uma reflexão acerca de como era a vida dela antes dela entrar na situação em que se encontrava. E Jó então vai aqui fazendo, né, até mesmo como se fosse ali uma lamentação mesmo. Ah, quem me dera, né? E quantas vezes não acontece isso também na nossa vida, não é verdade? Mas aí, meus irmãos, voltando aqui, né, para o estudo em si, a gente vê que o desejo de Jó pela prosperidade, né, dos meses passados sugere a duração de sua luta. Então, quer dizer, com certeza, né, não foi nada breve, não foi nada curto, né, quando ele fala: quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Né? Então, já tinha se passado, pelo que dá a entender, né, bastante tempo, né, e ele permanecia ali naquela situação difícil. A imagem da candeia de Deus sobre a cabeça de Jó, né, quando fala aqui, olha, no versículo 3, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, né? Então essa imagem simboliza a bênção divina e o sucesso, né, que ele tinha em sua vida. E aí ele disse aqui, ó, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, né?
E aí, olha, falando também sobre a fartura de manteiga, né? Quando fala aqui também no versículo 6, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Então, essa fala também simboliza a riqueza, né? Então, ele estava ali se lembrando e lamentando, né, do tempo que ele tinha toda essa prosperidade, né? E aí ele diz, né, como nos dias em que Deus me guardava, porque ele acreditava que nesse momento em que ele se encontrava, Deus já não era mais com ele. Então, meus irmãos, assim, a gente entende, né, aqui por esses 6 versículos, que é totalmente normal, né, uma pessoa em que se encontra numa situação muito difícil, ela, em dado momento, achar que Deus não está com ela, achar que Deus já não o guarda. Mas aí nós aprendemos aqui com o livro de Jó, com a vida de Jó, que isso não é uma verdade, né? Que o nosso Deus ele não dorme, o nosso Deus ele não tosqueneja, como fala lá no Salmo, se não me engano, Salmo 91 ou 121, é um dos dois, né? Mas a gente sabe pela palavra de Deus que Deus está o tempo todo conosco. Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas é totalmente normal passar esse tipo de sentimento, né, no coração do homem, assim como passou no coração de Jó, e só mais à frente Jó vai entender que o Senhor sempre esteve com ele. Então ele fez essa lamentação aqui, né, nesses primeiros 6 versículos. E no 7 a gente vê aqui, olha, ele continuando a lamentação, mas falando sobre outra coisa. Olha, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. A porta da cidade aqui, a praça, é semelhante à moderna praça, né? Só um momento que eu anotei aqui, mas não entendi o que eu tinha escrito, né? Então, isso aqui significa, né, a moderna praça do Fórum. Era o lugar onde se descortinavam os procedimentos comerciais e judiciais da cidade, conforme também está escrito lá no livro de Ruth, no capítulo 4, no versículo 1. Eu vou ler aqui para os irmãos. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. Então, irmãos, aqui a gente entende, né, que era um local, né, onde então se decidiam coisas, né, tanto comerciais quanto judiciais. Então, aqui voltando para o livro de Jó, né, quando ele falou aqui, quando saía para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Né? Então, é, quando Jó diz aqui que os moços o viam e se escondiam e os idosos se levantavam, ele estava descrevendo o respeito, né, que tanto jovens quanto velhos, né, lhe tinham por causa do seu cargo na cidade. Então, Jó, nesse estado deplorável que se encontrava, vinha então fazendo ali essa reflexão falada, né, essa lamentação de como que ele era. E olha aí, meus irmãos, é como se ele dissesse: olha o estado que eu estou agora, né? Eu que todo mundo respeitava, que as pessoas se calavam para me ouvir. Olha como eu estou.
né? E conforme a gente já falou, meus irmãos, isso acontece com cada um de nós. Qual de nós que, mediante uma situação difícil, não para e se lamenta, né, pelo tempo que tinha agradável, né, um tempo bom, um tempo onde de repente você fazia parte ali de uma igreja, onde você tinha funções ali dentro e por algum motivo, né, você acabou se afastando e hoje em dia você de repente poxa, olha como que eu era, olha como eu estou agora. Mas eu quero dizer para você, no meio aqui desse estudo do livro de Jó, aleluias, que da mesma forma que o Senhor tinha um plano na vida de Jó, um plano de restauração, um plano de uma vitória sobrenatural, Ele também tem na sua vida, meu irmão. Não pense que a vida acabou para você. De repente você tinha uma família e por algum motivo você perdeu a sua família. Se apegue em Deus e creia que o Senhor pode restaurar tudo aquilo que você perdeu. Não fique preso às lamentações, não fique preso ao seu passado, não. Deus tem um tempo novo para você. Amém? Glórias a Deus. Continuando aqui o nosso estudo, versículos 12 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que eu ia perecendo vinha sobre mim e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Então aqui, olha, Jó, ele está, né, demonstrando também que ele era um homem que ajudava o próximo, né, que socorria, né, a causa da viúva, o coração da viúva, ajudava aquele, né, que era miserável. E aqui ele está também, irmãos, está também rejeitando as alegações de Elifaz, né, que fez lá no capítulo 22, nos versículos 6 ao 9. Vamos abrir lá, ó, no capítulo 22, diz assim, o versículo 6 ao 9. Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes, não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Né? Então, aqui ele faz, né, acusava Jó desses pecados. E aí, chegando aqui nessa parte, Jó, então, aproveita para falar, né, que é ao contrário, né, disso tudo que ele foi acusado, ele fazia coisas boas para as pessoas, ele ajudava, né, ao invés de ser acusado de tamanha crueldade. Versículos 14 e 15. Cobria-me de justiça e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Né? Então aqui, olha, o retrato vivido de Jó, coberto de justiça e usando o juízo como manto, é um contraste cruel com a sua situação atual, né? Em que sua carne tinha se vestido de bichos, né, irmãos? Conforme falou lá em Jó, capítulo 7, né, no versículo 5, quando narra ali, olha, a situação em que ele se encontrava. Vou reler para os irmãos, só para a gente poder se lembrar, né, do que foi falado lá atrás. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Né? Então, havia, né, esse contraste nessa lamentação de Jó, né, onde ele então retratava, né, que o corpo dele era vestido de justiça e o juízo era como um manto para ele. E aí nos versículos 16 ao 19 diz assim, olha:
dos necessitados era pai, e as causas de quem não tinha conhecimento inquiriria com diligência, e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. Né, Jó, assim como a gente leu aqui, ele era pai dos necessitados, ou seja, ele protegia diligentemente, né, o direito deles, ele advogava ali a causa dos necessitados. No versículo 17 fala: e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, né, querendo dizer que ele resgatava, né, os pobres e defendia os indefesos das mãos dos ímpios. Ele agia como um juiz, ele havia constituído um ambiente de justiça e de honradez, conforme a gente viu um pouquinho atrás, né, que tanto jovens quanto idosos paravam para ouvi-lo. Então ali, com certeza, né, ele era como um juiz para aquela comunidade, né, para aquela nação. Isso explica o uso frequente de metáforas jurídicas, né, nas suas defesas. Conforme Jó 9:3, tem uma metáfora jurídica lá, olha. Deixa eu ler também para os irmãos. Jó capítulo 9, versículo 3. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Né? Então, aqui Jó estava confessando a justiça de Deus, né, e pedindo alívio para a sua miséria. Então, se a gente voltar no 2, fala: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Né? Então, quer dizer, essa palavra, tanto de justificação quanto de contendas, né, fazia menção a um ambiente jurídico, né? Então, ele sempre, nesse livro, se fala bastante, né? Utiliza-se, aliás, metáforas jurídicas, né? Então, era dessa forma, né, que Jó agia. Ele era considerado ali um pai dos necessitados. E para finalizar, meus irmãos, né, o versículo 20 ao 25 diz assim: a minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Aleluias, né? Então, Jó aqui, irmãos, relembrando, né, o seu passado de honra, enquanto ele estava ali atravessando tão severas, né, tribulações. Ele faz, né, que muitas pessoas, não, aliás, ele fala, né, que muitas pessoas ficavam ansiosos, né, por o ouvir. Ele faz também que muitas pessoas, nos seus bons tempos, faria também, quando ainda tinha destreza ou força com o arco, né? Nessa parte aqui que fala de arco, deixa eu voltar aqui para a gente entender melhor. Olha, a minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Né? Então, olha, na época nem que tinha destreza ou força com o arco. A oração meu arco, quer dizer, a palavra, né, meu arco, se reforçava na minha mão, simboliza um rejuvenescimento de vigor e força. Quando o arco está fora de uso, os arcos então ficam, né, sem a corda, permitindo que a madeira retivesse a sua força. Quando fora de uso, os arcos costumavam, aliás, ficar sem a corda, permitindo então que a madeira retivesse sua força. Então, dessa forma, né, que Jó faz essa lamentação, ele se lembra, né, da época em que o arco se reforçava na sua mão,
né? E no tempo em que as pessoas tinham prazer em ouvi-lo, em esperar em silêncio, né, para ouvir o conselho dele, e quando acabava a sua palavra, não replicavam, aceitavam, né, porque confiavam nele ali como um aconselhador, né, como um juiz mesmo, né? Muitos esperavam a presença dele ali naquele local como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia, quer dizer, esperava. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto, né? Quer dizer, não o aborreciam com nada, né? Quando ele sorria para eles, eles ficavam até perplexos, nem acreditavam aquele homem tão importante estava sorrindo para eles. E aí, para finalizar, se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Então, meus irmãos, para finalizar esse lamento de Jó, né, a gente aprende bastante aqui com essa passagem. Aprendemos que nós não somos nada, né, meus irmãos, nesse mundo. Ai de nós se não for Deus, porque a nossa vida é como uma roda gigante. Um dia a gente está lá em cima, né? Depois ela gira e acontece de nós estarmos embaixo. O que nós não podemos fazer é desistir de ter fé em Deus, de crer que para tudo existe um propósito na nossa vida. Assim como na vida de Jó, ele passou por tudo aquilo porque Deus tinha um grande propósito na sua vida. Aprendemos também que a questão da lamentação é natural para o ser humano, nós somos seres humanos, né, passíveis de, por muitas vezes, acharmos que Deus não está nos vendo, que Deus nos abandonou, mas que você e eu, nós tenhamos essa certeza que o Senhor nunca nos abandona. Aleluias. E que essa situação de hoje você está bem e amanhã você não está bem, ou então de você hoje não está bem e amanhã você estar bem, é uma situação totalmente comum nessa terra, né? A gente só vai ter uma vida plena no céu de glória que o Senhor tem preparado para nós. Agora, aqui na terra, a nossa vida é, conforme eu disse, como uma roda gigante. Um dia a gente está em cima, de repente você está no meio, de repente você está embaixo, daqui a pouco você volta para o meio, daqui a pouco você volta para cima. Aleluias, porque nosso foco maior é ir sempre para cima, né, irmãos? Inclusive, né, quando a gente for morar com o nosso Deus Todo-Poderoso, vai ser lá em cima. Então, meus irmãos, fica com essa palavra aí para o seu coração. Aquilo que eu não consegui trazer para você, que você possa também pesquisar, né? E se você souber, né, algo aí que eu não tenha dito, que você coloque aí, que eu estou totalmente, né, com o coração aberto para receber a sua crítica construtiva, né? Mais uma vez eu repito, eu não sou, né, uma pessoa mestre, né, na palavra de Deus, sou apenas uma serva do Senhor que ama a palavra e se esmera, né, para aprender um pouquinho, tá bom? Fique com essa palavra para o seu coração e eu espero você no nosso próximo encontro. Não deixe, por favor, de deixar aí o seu gostei, se você tiver gostado, é claro, né? E também de se inscrever no nosso canal, que tem bastante palavra de Deus aqui para você. Fiquem com Deus. Muito obrigada por você estar aqui conosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.